Então, por favor, você grava? Ai, ótimo. Pronto, foi. Tá A ótimo. outra ficou na nuvem da Larissa, porque ela que estava como administradora, Anfitriã. anfitriã. Tá. Tá? Depois tem que ver com ela, subiu na nuvem dela. Tá Aí depois a bom. gente coloca. Mas que prazer Tá estar aqui bom. de novo com vocês. É uma honra, sempre um prazer. E nós vamos compartilhar mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Vocês peguem a Bíblia de vocês. Eu adoro a Bíblia física. Então pegue mesmo. É gostoso a gente conhecer por aqui. A internet ajuda muito, mas nada como a Bíblia física, até para a gente colocar datas e perceber lugares que o Senhor está nos levando. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade de estar com as amigas na sala. É uma grande responsabilidade. Eu sei o trabalho lindo que a Lari faz, então me sinto muito honrada de estar aqui. E nós vamos passear um pouquinho hoje na palavra do Senhor, trazer alguns temas terapêuticos também, que eu acho muito importante. Eu vou brevemente me apresentar, porque eu não sei se todos me conhecem, mas eu sou terapeuta clínica, eu trabalho hoje em sete terapêutico, e o Senhor me deu a graça de trazer essa mistura entre alma e espírito. Então, através das reflexões da palavra do Senhor, eu trago apontamentos de alma para que lugares em que a religião não entraria, Jesus passa a entrar, e lugares em que a ciência não entraria, a ciência também passa a entrar, porque ela é um fator muito importante hoje dentro das igrejas. A psicanálise em si, ela é uma ferramenta importantíssima porque ela busca a causa de muitas dores que nós temos. E a religião, por um tempo, colocou as dores almáticas, que vem de alma, que são dores psicossomáticas, que não têm diagnóstico, no mundo espiritual. E aí, muitos de nós não levamos a sério algumas coisas que precisam ser tratadas de forma humana. O que isso significa? Não significa que Deus não é onipotente, de maneira nenhuma. A onipotência do Senhor é soberana, nós jamais vamos lidar com isso. Mas o Senhor deixou para nós responsabilidades, deveres como filhos, não só os direitos. Os direitos estão na cruz, está consumado. Então, é do Senhor. Agora, e os deveres do filho? Né? Os deveres de a gente perdoar, os deveres de a gente lidar com certas situações da nossa vida para. Peraí, só um pouquinho. Só ativar aqui, para ficar só mais fácil para a gente. Para que a gente lide com aquilo que cabe a nós. Né? Lidar com essa parte humana, esse controle, domínio próprio. Na aula que eu trouxe para vocês, eu trouxe sobre os dons espirituais e os dons do espírito, e esses dons do domínio próprio cabe a nós que aceitamos Cristo, que somos filhos de Deus, mas é a alma que vai dirigir ali. Então, o elo entre a alma, essa ligação entre alma e espírito, eles são alimentados quando a gente faz uma metanoia, essa renovação de mente da cultura, de tudo aquilo que nós aprendemos. E o que eu tenho para vocês hoje é muito especial porque quando a gente fala de metanoia, né, que está lá em Romanos, muitas coisas da Bíblia, muitos lugares da Bíblia fala a respeito disso, desse lugar de mudar a mentalidade, de expandir a mentalidade. Traz para nós a realidade que a gente vive hoje. Talvez todas que estão aqui aceitaram Jesus como seu Salvador, talvez são cristãs há muito tempo, talvez se consideram evangélicas há anos, né? E o fato de vocês saberem disso é o lugar em que vocês muitas vezes foi domada, castrada, catequizada, foram doutrinadas, usaram de mecanismos para que vocês entendessem a religião de uma maneira que talvez as amigas da sala, com a graça do Senhor, está expandindo a mente. Essa expansão de mente, esse lugar de você permitir reviver uma cultura, uma política, uma religião, um espaço, uma ideia, está dentro dessa metanoia. Tá tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido? Estão entendendo o que eu quero mostrar? Então, o que que acontece? A nossa psique humana, ela é formada do ventre da mãe aos 7 anos, que nós consideramos isso de primeira infância.
Por isso que muitos psicólogos, escolas trabalham muito essa primeira infância dos pais com a criança. Porque a percepção da criança nesse período de tempo é o que gera para ela todas as crenças de adulta. Então, olha como é importante essa primeira infância. Só que eu tenho 42 anos, eu não sei a idade de vocês, mas provavelmente a informação não era tão rápida como agora. Porque nós estamos em século XXI, com a internet e tudo mais. Então, o que foi ensinado dos nossos pais para nós nessa primeira infância? Qual foi a realidade da tua casa em termos de saúde relacional dos seus pais? Qual foi a realidade financeira que vocês cresceram nessa primeira infância? Como foi a forma que os líderes religiosos ensinaram sobre Deus para você? Tudo isso foi criando, a gente fala, sinapses neurais que faz com que você tenha suas crenças. Quais são essas crenças? Aqui você gera de opinião quando fala sobre política, quando se fala sobre futebol, quando se fala de qualquer assunto gerado dentro de uma cultura, inclusive territorial. Então a gente brinca, né? Você come feijão por cima ou por baixo? Depende aquilo que é cultural para você. Você vai hoje para algumas cidades, às vezes do Nordeste, a pessoa come arroz, feijão e macarrão. Para mim não cabe macarrão com arroz. Para mim macarrão é outro tipo de comida, não se mistura. Quem que tá certo? A cultura pela qual você foi ensinada. O que tem acontecido hoje na internet? É que as pessoas têm esse, a gente chama isso de mapa de mundo, né? A palavra científica, eu tenho um mapa de mundo, a forma que eu enxergo o mundo. As pessoas hoje na internet querem a goela abaixo te dizer que comer arroz, feijão e macarrão que é certo, que sem macarrão que é errado, ou o inverso. E aí gera todo esse impasse da internet, de comentários e de posicionamentos religiosos, políticos, sistêmicos. E aí você acaba ficando doida. E nós estamos endoidando. Eu não sei vocês, mas eu tô. Porque assim, você ouve uma coisa, daqui a pouco você ouve outra, daqui a pouco a pessoa é isso, daqui a pouco você vê que tem viés político, daqui a pouco você não vê Jesus puro, você vê um viés de alguma maneira. Então, tá tão chato, tá tão, é, desculpa, bizarro essa forma, por quê? Porque cada um tem a sua verdade e ela quer empurrar a verdade para o outro. Agora, crenças, cultura, política, religião pode ser diferente de cada um, não tem problema. Jesus não, Jesus é único. A verdade do evangelho é imutável. O preço de cruz que Jesus pagou na cruz para que nós não fossemos mais órfãos não tem negociação. Só que essa verdade, ela está sendo perdida diante de tanta crença que o pessoal está colocando. Aí você ouve gente falando, para mim, Deus é mal, porque eu orei para que meu pai, que era bom, não morresse e Jesus não teve misericórdia de mim. Jesus não ouviu minha oração. Será que Jesus existe mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Porque no Covid, nananana. E aí, aquela percepção de mundo que cada um tem, começa a colocar em xeque até quem é Deus. E tudo que eu tô falando para vocês não é para colocar sobre certo e errado. Eu tô falando a forma que as coisas estão acontecendo. Tá tudo bem por aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Por que que eu tô trazendo isso para vocês? Para que nós não sejamos enganados. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz: seja mansa como uma pomba, mas prudente como uma serpente. O que acontece com muitos cristãos? São mansos como uma pomba, porque eu quero ter o coração de Jesus, mas estão sendo engolidos pela maldade daqueles que se dizem que é de Deus. Mas quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. E eu não estou dizendo que sou eu, que é você, eu não estou aqui para dar nomes, eu só estou dizendo que nós não podemos mais ser enganados. Nós não podemos mais cair numa história de alguém vir. E, gente, eu tenho anos de evangelho. Eu tenho
uma responsabilidade com a palavra de Deus. Eu leio isso daqui. Eu não pego uma mensagem pronta da internet e tomo para mim. Eu venho ler para ver se realmente era aquilo que estava todo no contexto. Eu pego uma outra linguagem para ver o que está escrito. Eu não permito que qualquer pessoa traga uma. Tá travado? Travou, Manu. Fala para mim se foi o da cá ou se é o meu. Então, assim, é normal. Ótimo, vamos continuando. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? É tempo de maturidade, de filhos maduros. A natureza geme como em dores de parto à procura dos filhos maduros de Deus. E estar numa reunião semanal, aprendendo, criando amigas na sala, gerando uma igreja primitiva dentro da casa de vocês. Vocês precisam ser maduros porque vai entrar na casa de vocês todo tipo de pessoa. Vai chegar dentro da casa de vocês todo tipo de crença. Vão chegar pessoas em vocês que vão questionar a respeito da palavra. E eu não estou dizendo que eles estão errados, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que nós temos que estar preparados. Inclusive, para dizer não aqui, em trazer engano para minha casa, de jeito nenhum. Trazer divisão entre as meninas que eu estou construindo uma realidade de uma igreja com amor, aqui não. Só que para você se posicionar, você precisa saber. Você precisa saber que lado que você tá. Você precisa, lembra que as pessoas falam, o muro, você já escolheu o lado? Porque o muro é do diabo? Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para contextualizar onde eu quero levar vocês através da palavra de Deus. Se o meu povo perece por falta de conhecimento, que bom que você está aqui. Que bom que o Senhor vai agregar mais uma peça no seu tabuleiro para que haja maturidade para enfrentar os dias que não são bons. Os dias não são bons. Por que os dias não são bons? Porque o inferno, ele está laçando a nossa mente. Ele só está trazendo confusão. Ele só está deixando nós distraídos e abalados para saber para que lado que nós vamos. E por que que eu estou abalado? Porque eu não sei o lado que eu vou. Porque eu não tenho conhecimento suficiente para fazer o que precisa ser feito. Meninas, se eu pudesse deixar uma coisa valorosa para vocês, busquem na palavra. Eu vou trazer agora um contexto para vocês um pouco diferente. Inclusive, eu peço até permissão para vocês, porque eu vou usar a parte terapêutica para trazer algo espiritual. Mas pede para o Espírito Santo revelar. Isso que é intimidade, isso que é maturidade em Deus. Espírito Santo, eu quero ficar mais nessa palavra aqui, me mostra mais sobre isso. O Senhor mostrou uma palavra para vocês, meditem nela mais tempo. Então, eu quero começar com vocês com Marcos, capítulo 1. Nós vamos pegar o Evangelho de Marcos. Marcos escreve para os romanos. Então, lembre, os romanos era aquele povo lá daquele tempo de Israel, em que cuidavam politicamente da região e na qual os judeus esperavam que o Messias fosse o libertador político. Então, ele diz: bom, o Messias vai vir como um libertador político, nos livrar dos romanos. Por quê? Porque eles faziam uma opressão. Lembrando que quem matou Jesus não foram os romanos, foram os judeus. E, inclusive, eles até colocam em xeque: tem certeza que vocês querem livrar Barrabás do que Cristo? Então, assim, aqui eles estão falando para os romanos. Por quê? Porque os romanos se convertem. Inclusive, da onde vem o catolicismo? Desse povo. A gente não fala que nós somos. Quem era católico dizia: nós somos católicos grego-romano? Porque vem dessa conversão do povo de Deus. Então, o Marcos está falando aqui, mas o que vem ao caso esse comecinho do capítulo já começa falando sobre João Batista, dizendo que Jesus seria, que viria, que Jesus seria aquele pela qual as profecias seriam cumpridas, as profecias de Isaías, e tudo aquilo seria cumprido. Então, esse comecinho aqui dos primeiros versículos fala a respeito de João Batista, explicando sobre isso. No livro de Lucas, vocês vão ter isso com muito mais detalhes. Lucas traz muito mais detalhes, a presença de João Batista, inclusive o batismo de Jesus. E aqui tem, na qual Jesus é batizado, abre-se o céu, ouve-se uma voz audível dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer.
em quem eu me comprazo. Então, é esse momento aqui da Bíblia que nós estamos falando. Daqui Jesus vai para o deserto, o Espírito Santo conduz é, Jesus para o deserto, os 40 dias que nós sabemos, e aí começa o ministério de Jesus. A partir de agora, Jesus começa o seu ministério. E aí começa aqui em Marcos 1,14, dizendo: depois de João ter sido preso, então João Batista já tinha sido preso, João Batista perde a cabeça por defender Cristo. Foi Jesus para a Galileia. A Galileia era o mar, que até então é um rio, né? Mas é o mar da Galileia que sustenta ali Jerusalém. Pregando o evangelho de Deus. Pregando o evangelho, as boas notícias do evangelho. Isso é muito importante, tá? Dizendo: o tempo está cumprindo. No presente, o tempo está se cumprindo. E o reino de Deus já está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Palavras de Jesus. Vamos lá, eu vou esmiuçar para vocês. Ele está indo para Galileia pregar as boas notícias do evangelho. O que nós temos que entender? Jesus, ele veio para trazer boas notícias. Não significa que não passaríamos por dias maus, mas não é para ser pregado um Deus tirano. É para pregar as boas notícias do evangelho. Para dizer: eu perdoo os teus pecados. Jesus perdoou do primeiro ao último. Arrependa-se, vamos embora. Então aqui ele está dizendo: vamos pregando, ele vai pregando o evangelho dizendo: o tempo está se cumprindo. O reino de Deus está próximo. E próximo, eu não quero que vocês leiam como cronos, como relógio. Eu quero que vocês leiam como está próximo. É possível pegar. Por quê? Porque Jesus estava ali. Ele já era o cumprimento da promessa. Ele já estava trazendo o reino. O que é importante vocês saberem? Quando a gente fala em reinar, nós não estamos falando só na Nova Jerusalém. Nós estamos falando em reinar em vida. A salvação nos leva a aceitar Jesus como nosso Salvador, que é dom de Deus, não é sobre obras do que você faz, que faz você ser salvo, mas é pela graça de Deus, é somente dom de Deus. Essa salvação nos leva a reinar na Nova Jerusalém, nesse Jesus que está por vir. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Então, o reino, ele vai ser, porque nós viveremos na Nova Jerusalém, mas ele já é. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eles passam a ser seres espirituais que reinam nessa terra. Mesmo o mundo sendo do maligno, nós somos seres celestiais que operamos as leis do céu na terra. A tua terra é uma embaixada de Cristo. A tua casa é um lugar em que as leis que dominam aquele lugar são as celestiais. Por isso que muitas pregações a gente ouve, não importa o que está acontecendo na política, da economia, as leis são do Senhor. E o Senhor inclina coração de reis. Só que se isso é uma verdade, por que que não reinamos? Por que que a vida financeira de vocês não é próspera? Por que que a vida não está tão abundante? Por que existe tanto fracasso, tanta briga, tanta escassez, tantas perdas financeiras, tanta doença dentro do teu lar? Deus está dizendo que nós já podemos reinar. Ele diz: está próximo. E próximo a ponto de tocar. Sabe como eu toco em Jesus? Quando eu estou com vocês. Sabe como Jesus se faz presente? Não é maná mais descendo do céu. É quando existe um coração generoso que o Senhor sabe que pode confiar. Ver Cristo hoje é através das pessoas. É através do toque, é através do olhar, é através de um coração genuíno que não tem interesse, que não tem política, que não tem viés doutrinário, que não tem peso de religião, que mata e escraviza. Então aqui ele está dizendo: o tempo está cumprindo e o reino está próximo. Nós já podemos reinar. Arrependei-vos e credes no evangelho. O que eu quero focar com vocês agora é nessa palavra do arrependei-vos. A palavra arrepender da Bíblia, ela tem uma etimologia que significa outros significados.
E o significado que ela também carrega, e é o que eu acredito que está aqui querendo nos trazer, é metanoia. Arrependimento quer dizer expansão de mente, significa mudança de rota. Eu estava indo para a direita, me arrependi, agora eu quero ir no centro. Eu estava indo buscar meu filho por esse caminho, me arrependi, estou indo para o outro, mudança de rota. O arrepender não está só ligado a um coração que precisa confessar o pecado. Está numa transformação de mente. Anotem isso, porque se não fizer sentido para vocês, vocês vão estudar. Porque não é a Manuela falando, é a palavra. E se for novo, e se for curioso, tá tudo bem. Vocês só estudem depois sobre isso. Então, o que significa meta? Mudança, transformação. Noia, mente, entendimento. Dizendo, o tempo está se cumprindo, o reino de Deus já está próximo. Arrependa-vos, transforme a vossa mente, expanda a vossa mente e crê no Evangelho. Palavras de Jesus. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa metanoia? A respeito dessa mudança de mentalidade? Por quê? Viu como eu comecei o estudo mostrando para vocês que nós temos uma cultura, que nós temos um ensino, que nós fomos ensinados a acreditar em algumas coisas. E aí eu preciso mudar. Por exemplo, eu não como fruta gelada. Na minha casa não come fruta gelada. Minha filha não sabia o gosto de fruta gelada. Até um dia minha filha comeu na casa de alguém fruta gelada e falou: Mãe, pelo amor de Deus, é uma delícia chupar laranja gelada, mexerica gelada. Eu não gosto de fruta gelada. Escuta, eu ensinei ela a ponto dela nem saber que seria gostoso uma fruta gelada. Olha que loucura. É um costume da minha casa que gera uma crença que fruta não é gelada. Até ela provar. O que ela está mostrando para mim? Uma metanoia, uma mudança de mente, dizendo: a partir de agora, as minhas frutas vão para a geladeira. E aí ela já até pega o potinho dela, coloca as frutinhas dela lá no horário que ela quer comer, porque ela quer comer fruta gelada. Uma mudança daquilo que foi ensinado. Quantas coisas foram ensinadas para vocês a respeito de Deus que precisa passar por uma metanoia? Quantas coisas a religião pôs medo, a religião pôs tortura, a religião pôs condenação, a religião colocou obrigação que precisa passar por uma metanoia. O arrependimento que Jesus está dizendo aqui no comecinho da missão dele, como Jesus de Nazaré, é: expanda a sua mente e crê no Evangelho. Evangelho é Cristo. Qual metanoia que vocês precisam fazer a partir de hoje? Quem é Deus para vocês de verdade? Não para ficar bonito para Larissa, para Eli, para sua líder, para tua igreja. O que realmente a tua alma diria? Sejam honestos com vocês para que haja metanoia. Eu acho que Deus é um Deus que sempre atrasa. Porque parece que Deus deixa ali para os 45 do segundo tempo, Jesus, na boa. Precisa mesmo sofrer tudo isso? Coloca ali a realidade, quem é Ele para você? Ele é pai, mas eu não quero dar trabalho para ele. Tem pessoas que têm problemas muito mais sérios do que eu. Jesus é onipresente. Coloque verdadeiramente o que a religião mostrou para você de Deus. Que Deus é uma pessoa que usa pessoas? Porque quando na tua igreja você foi usada pelo pastor? Talvez você até coloque a culpa no líder que gerou esse trauma em você. Mas quem sofreu as consequências foi Cristo, quando você não mais passou a confiar nele da forma que você confiava antes. O que a cultura fizeram, e aqui eu quero focar na parte da religião, porque nós estamos falando de um encontro de cristãos. O que a religião fez com a gente a ponto de a gente precisar passar por uma metanoia? E aí
Através disso, nós vamos ver os frutos. Uma das meninas disse: Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Abba. Eu amo saber disso. E isso não é novidade para nós. Ele é o soberano. Agora, o que é soberano para você, Cá? O que é soberania? Eu estou esmiuçando a alma de vocês, tá bom? E se você me permitir, obviamente, Cá. O que é soberania para você? Traz para mim, a gente vai tratando isso. Nele eu posso todas as coisas. Nele pode todas as coisas. Pode você ou ele? O que é essa soberania? Enquanto ela vai respondendo, eu vou seguindo aqui, porque daí eu vou esmiuçando ele. Ótimo, ele é soberano porque ele pode todas as coisas. Ótimo. Quando uma criança é estuprada, o que que você diria de soberania do Senhor? Foi ele? Eu não estou dizendo que não, não estou dizendo que sim. Eu só estou esmiuçando o que tem por trás da nossa alma. Quando tua mãe morreu no parto e você ficou sozinha, onde estava a soberania do Senhor? Uma menininha abandonada. Eu não estou dizendo que Deus errou, gente. Nós estamos conversando aqui como mulheres maduras para entender onde estão as raízes da nossa vida. Porque daí, se algo não, se você passa por uma situação, e para mim, uma das situações mais catastróficas, como terapeuta principalmente, é saber que uma criança foi estuprada. Que uma criança passou por abuso sexual, porque o estupro tem penetração, o abuso não. Mas eu tive uma paciente que o padrasto dela se masturbava na frente dela, depois que a mãe dela saía, ele ejaculava nela e pedia para ela espalhar o esperma dele no corpo dela. Não teve penetração. Mas onde está a soberania do Senhor nesse lugar? Eu estou levando vocês a pensarem, por favor, tá? Tá fazendo sentido? Isso, Rafa, é isso que eu quero de vocês. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É isso que eu quero de vocês. Eu quero mentes pensantes. Ele tem o poder de curar, salvar e libertar. Amém. Eu creio. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se tornem mentes pensantes, porque por trás desses pequenos sinais, nós vamos entendendo o que nós temos sobre Deus. Porque tem muitos cristãos que dizem assim, ó, não cai uma folha da árvore se não é da vontade de Deus. Ah, é a vontade do Senhor isso. Você acha mesmo? Primeiro, não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, não é nem cristão, tá? Não é nem da Bíblia. É do Alcorão, lá de Maomé. Mas os crentes usam. Estão me entendendo? Isso, eu fico com raiva, eu sinto, eu não consigo nem pensar em Deus no meio dessa atrocidade. É sempre a falta dele, não consigo pensar de outra forma. Isso, Rafa, é a falta dele, mas e a vítima? Porque você concorda que o abusador, que tem a pachorra e a coragem de estuprar uma criança, um pedófilo, certamente não tem Deus. Precisa muito ter um encontro com Cristo. Mas e a vítima? Muitas igrejas pregaram, gente, que a culpa era da vítima. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica, a religião já pregou que você tinha que ser submissa. E aí, sabe o que você associa isso? A Deus. Olha o que Deus está dizendo. Deus está ensinando a mulher a ser submissa. Eu passo violência doméstica. Quem é Deus para nós? É esse lugar. Vamos pensar, não nessa frase pronta. Não nessa frase pronta. Mas naquilo que realmente às vezes fica no esconderijo das nossas respostas. Naquilo que nós pensamos. E o adversário usa o tempo todo. Mas e a vítima? E a vítima? Deus não podia ter intervido? Ele é soberano. Por que ele não parou? Por que ele não colocou alguém ali para passar na hora, ver aquilo e aquilo não acontecesse? Meninas, por favor, vocês estão entendendo que eu só estou querendo que vocês pensem? Não estou dizendo de certo e errado? Assim como muitos estupradores usam a desculpa que é a vontade de Deus também. Sim, Rafa, aí eu entro num tema.
Por que muitos estupradores usam esse negócio de Deus? Porque a maioria dos abusadores foram abusados por pessoas que diziam que amava. Então a pessoa associa o abuso ao amor. Então, 80%, presta atenção, gente, 80% das pessoas abusadas se tornaram abusadores. Por quê? Porque aquelas pessoas que dizem que me ama, me tocam. A criança nem sempre tem uma percepção que aquilo foi um abuso, um estupro. Por isso que muitas vezes na terapia, a pessoa que está comigo, ela não sabe, ela não lembra que ela foi abusada. Estão me entendendo? Quantas mulheres passaram por abuso sexual que chegaram a levar para os líderes religiosos e eles disseram: não fala nada para ninguém. Isso já passou, não tem mais o que fazer. Agora Cristo tá tudo lá. Cristo é a partir de agora. E o a partir de agora não apaga a dor das memórias do corpo. Gente, a minha paciente, ela não conseguia passar creme no corpo. Ela não usava sabonete líquido, porque o corpo dela tinha memória celular. Nada que era líquido, ela conseguia passar na pele dela. Estão me entendendo? Quem é Deus para nós? O que tem de resquício do inferno que nos ensinaram sobre Deus, a ponto de a gente não entender o tamanho que ele é? Porque palavras prontas e frase de impacto não gera transformação. Quem é você, filha de um Deus Altíssimo? Ok. Vive uma vida miserável, o relacionamento está destruído, tá passando necessidade, vive na corda bamba. O que é filho para vocês de Deus? Tô falando de Deus, não tô falando de qualquer pessoa. É hora de a gente se tornar mentes pensantes de falar: Jesus, que parte de mim ainda pede migalhas que caem da tua mesa, sendo que eu tenho um lugar de honra para sentar. Existe uma passagem na Bíblia de uma mulher sinoferícia, ela era grega, ela era gentia, e na época ela chega até Jesus e fala: Jesus, tenha compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. Ela fala até endemoninhada, de ninhos de demônio. E Jesus fala assim: eu não posso fazer nada por você porque eu vim para os meus. Jesus disse isso, tá, gente? Quando você lê, parece até egoísmo. Como assim? Ela está gritando. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, por favor, põe essa mulher para correr. Porque assim, tipo, ela não para de gritar. E ela continua: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E ela continua gritando. E o fato dela chamar ele de filho de Davi, ela chamou a atenção de Jesus. Porque ela diz assim: você sabe quem eu sou. Você sabe que eu sou o Messias, que eu não sou o libertador político. Enquanto os meus me rejeitam, você sabe quem eu sou. Eu estou parafraseando toda a história, tá? Depois vocês leem lá. Isso, muitas igrejas mascaram e jogam por baixo do tapete. Muitas. Aí, o que que acontece? Ela pega, ela fala assim: Jesus, se apenas as migalhas que caem na tua mesa você me der, eu sei que minha filha será curada. As migalhas que você dá para os cachorrinhos já seria o suficiente para mim. Olha o que essa mulher se humilha. Sabe o que nós esquecemos? Que nós não somos mais gentios a ponto de de implorar por migalhas, porque Jesus, quando morre morte de cruz, ele traz Paulo para pregar o evangelho e dizer assim: Cristo é para todos. E quantos de nós ainda estamos como essa mulher sinoferícia pedindo as migalhas que caem na mesa de Cristo como se fosse cachorro? Porque a gente não entende quem ele é. E Jesus está dizendo assim: filha, a mesa está posta, o banquete é para você. É pra gente o banquete. Você é filha amada mesmo? É assim que você se sente? Boa noite, Manala. Tudo bem? Eu passei por um abuso sexual aos 18 anos de idade. Foi uma fase muito dolorosa e que me marcou profundamente. Impactou nos meus relacionamentos, na autoestima, mas, sobretudo, em acessar a minha identidade em Cristo.
Tem muitos pregadores, irmãos, que falam profecias que não vêm de Deus. Ih, cá. Agora, sabe quando alguém vai enganar vocês sobre as profecias que não vêm de Deus? Nunca mais. Porque o Espírito Santo que tem em vocês vão fazer vocês dizerem: não vai nem chegar, tá? Porque o problema, gente, sabe o que acontece? É que quando a gente começa a receber uma profecia, a gente nem começa a ouvir, a gente já tá chorando. Ah! A gente nem ouviu o que Deus está falando. Eu não estou dizendo que não é para a gente se emocionar. Eu só estou dizendo que é tempo de a gente pegar o banquete que Deus nos deu, que a gente acaba nem lembrando o que Deus entregou. A gente entra ali num negócio, aí você começa a chorar num lugar que você nem sabe se foi de Deus. Nós vivemos aí o The Power, The Ranger, The Ranger, The Rangers. Muito pior do que as pessoas que recebiam a profecia dele foram os pastores que levaram um homem como esse para pregar para suas ovelhas. Todo mundo carente, todo mundo querendo fama, todo mundo querendo sistema. Sabe quando a gente não vai cair nessa? Quando a gente buscar por conhecimento da palavra de Deus. Tá fazendo sentido, meus amores? Tá muito duro a mensagem? Tá tudo bem? Hein? Tá tudo bem? Sabemos que a vítima não é culpada, porém sabemos que Deus é soberano e sobre tudo governa, porque ele permitiu tal atrocidade. Thaís, você está afirmando ou perguntando? Porque a Thaís diz assim, ó, nós sabemos que a vítima não é culpada, porém sabemos da soberania de Deus. E sobre tudo Deus governa, porque ele permitiu tal atrocidade. A minha pergunta é: você acredita que Deus permitiu tal atrocidade ou você está perguntando para mim sobre isso? Só para a gente entrar nesse lugar, porque daí a gente acaba, porque é o que muita gente talvez acredita e talvez muita gente não acredita. Eu estou afirmando, ótimo. Você me permite eu trazer uma nova visão para você, fazer uma metanoia? Eu não sei se você já passou. Sim, por favor. É, O que é Deus Pai para você? O que é Deus Pai para você, tá? Você acredita mesmo que Deus permitiria uma atrocidade dessa com uma criança sendo Abba Pai? Eu preciso que você reflita sobre isso. Porque é isso que eu quero mostrar para vocês. Quantos de nós acreditamos nessa soberania a ponto de achar que Deus permitiu uma atrocidade dessa? E, meus amores, por favor, eu não estou aqui para dizer sim ou não, porque eu não sou Deus. Mas eu estou dizendo do Abba Pai que eu conheço. Sim, mas por que não há intervenção? Aí eu entro, Rafa, perfeito. Eu primeiro preciso que a Thaís entenda quem é Deus Pai para ela, porque se ela acredita que Deus permitiu uma atrocidade dessa com uma criança, ela pode acreditar que Deus está fazendo tantas outras coisas que não é de Deus. E você está dizendo que você é filha, mas você está vendo um Deus que é capaz de permitir um estupro. Eu não sei se você é mãe, mas se nós que somos humanos não permitiria, quanto mais o Deus maravilhoso que é Deus Pai. Por que eu tô falando isso para vocês? O mundo, e prestem atenção, a palavra de Deus diz que Deus deu o mundo para o homem. Deus deu o mundo para o homem. Quem governa o mundo? O homem. Significa que ele não é soberano sobre isso? Não, não estou dizendo que Deus não é soberano. Deus é soberano. Mas o governo do mundo, Deus deu para o homem. Por que Deus não tira o pecado do mundo? Ele pode. Por que Deus não mata esse povo, esses pedófilos? Ele pode. Porque o mundo é governado para o homem. E cabe a nós, que confessamos Cristo, levar a luz nas trevas. Esse mundo é jaz do maligno. E nesse mundo isso vai continuar acontecendo porque a identidade de Cristo foi distorcida, a ponto de um homem ter prazer por uma criança, a ponto de um ser humano estuprar bebê, pegar crianças de 3, 4, 5 anos. Isso é uma distorção da imagem de Cristo. E está na nossa responsabilidade, que somos embaixadores de Cristo, ampliar nossa voz para que as trevas batem retirada.
Só que ainda tem sementes dos filhos que não são de Deus. E essas sementes fazem essas atrocidades. E não há intervenção de Deus, não é porque ele não é soberano, mas porque nós precisamos ser responsáveis com os nossos filhos. Nós precisamos não deixar nossos filhos sentar no colo de qualquer pessoa. Nós não podemos deixar nossos filhos na casa de qualquer pessoa sem saber o destino dessas pessoas. Cadê os pais dessas crianças? Cadê os homens que defendem essas vidas? E foi Deus que permitiu? Ou foi uma ausência das funções paternas e maternas que esse mundo tem hoje? E agora? Eu não sei, tem um filme, né? Eu tenho um filme, eu não assisti esse filme ainda, eu só assisti o trailer, mas eu não sei se vocês viram, que é uma família de escola, tal, não sei o quê, os filhos são amiguinhos de escola, e na saída da escola, a menininha fala assim, deixa a sua filha aí na minha casa passar o dia. Aí a mãe fala, amiguinhas de escola, eu deixo, ela deixou. À noite, a mãe ligou e falou, deixa ela dormir aqui, elas estão brincando, tá tão legal, elas deixam. Não existia aquela família, não existia aquela família na escola. Era tráfico de criança. No dia seguinte, a mãe vai buscar, não existia, era um Airbnb alugado. É o filme, é a história do filme, só que eu não assisti o filme ainda. Eu só peguei esse enredo. Como assim? Gente, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um filho de 13 anos. Um dia meu filho combinou de alguns amiguinhos virem aqui na minha casa para almoçar e passar o dia aqui na minha casa. Teve mães que não me ligou para saber se a criança ia estar aqui. Eu não estou julgando. Eu estou dizendo que aí a gente coloca na conta de Deus e temos um Deus que permite o abuso? Estão me entendendo? Cadê os pais? Tem um vídeo, inclusive eu vou mandar depois para ele ou para para Larissa e vou pedir para elas compartilharem com vocês. Ou também, talvez seja melhor ainda, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é Manuela com O Cabrino, eu vou repostar esse vídeo lá e mostra um pedófilo num júri. E aí o juiz pergunta para ele: como que você escolhe as crianças que você abusa? Ele fala: eu avalio a família. E as crianças que não têm pai são as que eu invisto. Rafa, eu juro que eu tô tentando lembrar o nome do filme para indicar para vocês. Eu não tô conseguindo lembrar. Mas provavelmente eu tenho anotado em algum lugar e eu vou ver se eu acho isso, até porque eu tinha até esquecido que eu queria assistir esse filme. Ahn, isso, obrigada, Ali. É um documentário. Dandara, eu não sei se é um documentário. Eu vi como um filme. Pode até ser que seja um documentário, eu não lembro. Eu peguei o trailer, o filme Som da Liberdade Perfeito. Eu não sei se vocês assistiram Psica, que tá agora na internet, na Netflix. Fala sobre. Gente, vocês precisam assistir depois dessa aula. Perfeita colocação. Tem uma série que chama Psica na Netflix. Fala sobre Ilha de Marajó. Sobre a Ilha de Marajó. E sabe o que que acontece? Ó, prestem atenção. Sabe quando que começa a desgraça da família? Para eu não dar spoiler. A menina comete um pecado, ok? Só que ela não é acolhida com as boas notícias do evangelho. Ela não é acolhida para ela ser amada, para ela não repetir aquele pecado. Amados, deixa eu falar uma coisa com muito temor no meu coração, o que transforma é o amor. Essa família vai até a igreja, porque todo mundo soube do pecado dela, porque colocaram na internet. E a pastora diz assim: vocês precisam tirar o pecado de dentro da tua casa. Ela é o diabo. Vocês precisam tirá-la de dentro de casa. A única forma de você ensinar elas é tirando o diabo de dentro do teu lar, porque ela precisa aprender. A mãe leva ela para casa de uma prima, de uma irmã, o tio abusa dela sexualmente e ela é vendida por tráfico de mulheres. Porque um dia uma líder religiosa disse que aquela menina era o próprio diabo dentro de casa, que estava envergonhando a família. E ali começa toda a desgraça.
E o filme é ladeira abaixo, tá? O filme não, a série. É incrível, chama Psica. É incrível por quê? Porque nós precisamos ter esse nível de consciência. O que a religião está fazendo com a gente? Minha filha errou, mas ela não é o diabo. Talvez eu não ensinei, talvez eu fui negligente como mãe, talvez ela está carente de pai, talvez ela precisa de uma coça, talvez ela precisa passar por um psicólogo, talvez ela precise de mais oração, mas ela vai ser amada por mim. Se eu e meu marido não acolher, quem que vai acolher? Pelo amor de Deus. Amados, não era esse lugar da aula, mas está fazendo sentido para vocês? Por favor, eu quero deixar você, eu não quero deixar o negócio pesado, eu quero deixar para vocês libertador. Por anos, minha mãe descobriu por conta da religiosidade, ela me calou e nunca me deixou contar para ninguém. Isso, Érica, isso é muito comum. Quando a gente descobre o abuso, e aí eu vou falar algo para vocês. Isso me deixou traumas, com certeza. Alguns pais estão deixando os filhos soltos, esquece que não dá para confiar. Durante muito tempo, fiquei com raiva da minha mãe por me deixar sozinha. Isso! Fiquei com raiva da minha mãe por deixar meu tio que me molestou. Foi trauma durante minha vida toda, mas quando tive meus filhos, não deixei. Isso. Aí, e perfeito, é sobre isso. É, Deixa eu dizer uma coisa: você sabe que a maioria das vezes, inclusive no meu livro Quem é Você, tem um depoimento dessa minha paciente autorizado por ela, obviamente. Ela fala assim que ela conseguiu perdoar o abusador, mas ela não conseguia perdoar a mãe dela por não ter acreditado que o vô tinha feito o que fez com ela. Porque foi o vô paterno, foi o pai da mãe que fez, que abusou dela com estupro. E ela disse: eu consegui perdoar o abusador, mas eu não consegui perdoar minha mãe porque ela não acreditou em mim. Estão entendendo? Bom, chega aqui, vamos voltar para a palavra daquilo que eu trouxe, para não ficar tarde para vocês. Então, caminhando Jesus junto, aí então Jesus diz isso, aí agora ele vai para o mar da Galileia. Ele diz isso os próprios pais que abusam dos seus filhos. Ô, Fih, eu tenho duas pacientes que eu atendo. Uma, ela engravidou do próprio pai por estupro, e a outra, ela foi abusada pelo pai, e hoje ela trata isso, ela já tentou suicídio algumas vezes. E sabe o que que é pior? Ela tem quase absoluta certeza que a mãe sabia que o pai fazia aquilo e não defendeu ela. Então vai gerando uma bola de neve de dores e traumas. E aí é esses traumas que a gente vai para dentro da igreja. Aí a gente entra dentro da igreja e muitos líderes religiosos tratam esse tema tão sensível como Davi tratou quando a sua filha foi estuprada pelo meu irmão. Tamar, filha de Davi, foi estuprada pelo seu meio-irmão, Aminon, se não me engano. Ela foi estuprada. E quando o irmão dela descobriu tudo, só tô resumindo, depois vocês dão uma olhada lá. Depois, quando tudo descobriu, quando esse irmão descobriu, levou para Davi, pro pai, e disse: pelo amor de Deus, nós precisamos fazer algo, a gente precisa matar esse homem. E na época, uma mulher que não tinha virgindade, ela perde todo o seu valor. E sabe o que o rei Davi diz? Por causa do trono, nós precisamos manter o silêncio. O próprio rei Davi põe debaixo do tapete o estupro da própria filha. E Davi não fez nada. Muito bem, Lu. Esses casos são constantes. Trabalhei em hospital. Inclusive, a minha Bíblia ela é tão marcada nessa mensagem. Mas, enfim, depois vocês dão uma procurada lá e vocês também leem um pouco sobre isso. Tudo bem até aqui? E Deus, o que ele fez com Davi sobre isso? Nada? Rafa, Davi, ele trai o melhor amigo com Batseba. Ele mata o próprio amigo por causa do que ela tinha engravidado. Muitas coisas acontecem. O que é muito importante você entender é: Davi tinha um coração ensinável. Ele tinha um coração na qual, quando ele levava essas mazelas da vida dele para Deus, ele estava disponível a mudar a rota. Essa é a maior beleza do coração de Davi. Não é porque ele não pecava, porque ele não errava, mas é porque ele conseguia levar as dores dele diante do rei, diante de Deus.
e ele conseguia fazer essa metanoia, essa mudança de rota. Teve muitos percalços no meio do caminho, inclusive o próprio filho disse: Você não é digno de matar Anaminon, porque você escondeu, você traiu com Batseba. Davi perdeu o filho dele fruto desse pecado. Mas estenda, o evangelho de Cristo tem Jesus como filtro. Uma moça me contou uma vez, ela perdeu o filho dela, não sei se eu já contei isso aqui, mas só para contextualizar, ela perdeu o filho dela, ela estava grávida, o bebê nasceu, e a enfermeira, na hora do parto, derrubou o bebê dela no chão e morreu. Sabe o que os pastores foram fazer na casa dela quando foi visitá-la? Eles disse: Qual é o seu pecado para Deus te punir dessa maneira? Esse Deus é que muitas de vocês ainda acreditam, tá? E o Espírito Santo veio aqui hoje para falar: Filhas, deixa eu me apresentar para vocês sem as crenças do que te ensinaram. Aquela mulher estava em luto da perda da filha dela por um acidente. E os pastores tiveram coragem de perguntar: qual é o teu pecado para que Deus te puna dessa maneira? É sério mesmo? Estão me entendendo? Se existe alguns resquício desse de Deus dentro de vocês, que vocês possam, assim como o rei Davi, levar para Deus e dizer: Deus, revela para mim. Aquela doida disse que o Senhor não foi soberano. Que doidura é essa que eu ouvi hoje? O Espírito Santo, porque, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu era uma pessoa que eu tinha Deus como tirano, tá? Deus não ouve. Meu pai morreu com 52 anos. Por que Deus não ouviu a oração de uma igreja? Por que Deus não salvou meu pai? Por que eu acredito que os meus planos são maiores? Porque eu precisei, na minha jornada, fazer uma metanoia e crer que o recolher de Deus também é cura. É cura do espírito. E Ele está pronto para viver na eternidade e um dia nos veremos. Como lidar com uma mãe que passa por um aborto desejando tanto uma gravidez? Foi Deus? Foi seus pecados? Precisamos conhecer Deus para amar as pessoas que estão em dores. Talvez, Rafa, eu tenho dificuldade em ouvir e distinguir a voz de Deus e do Espírito Santo. Todo mundo praticamente tem um pouquinho dessa dúvida, mas quanto mais você buscá-lo aqui, mais você vai identificar a voz dele. Eu moro no 16º andar. Quando meu filho grita lá na quadra, eu sei a voz do meu filho no monte de um monte de criança. Conviver com Jesus vai fazer você saber que é ele. Vai fazer você não ter mais dúvidas. Eu perdoei meus abusadores para a glória de Jesus. Amém, Yara. Glória a Deus. Meu pai foi com o Senhor tem 7 anos. Eu não aceito até hoje o luto. Perfeito. Esse é um ponto. É, Quando a gente não aceita, nós estamos dizendo para Deus que nós sabemos que os nossos planos são melhores do que o dele. O que nós precisamos entender, talvez, Ká, é que você precisa fazer uma catarse. A gente chama isso de catarse. O que é catarse? É um vômito da alma. É um grito da alma. A gente vê muito isso, às vezes, numa crise que algumas pessoas têm emocional. Aquilo é uma catarse. Ela está vomitando aquilo que a alma dela está sentindo. Depois desse vômito, você pode ver que ela até esfalece, o corpo até esfalece. Talvez chegue a hora de você chegar pro seu pai e falar assim: Você foi um covarde, você me deixou tão nova. Agora que eu precisava de você, você foi embora. Talvez está na hora de você chegar para Deus e falar: Deus, você é Deus mesmo, que você não me ouviu. Deixa a sua alma falar com Deus. Deixa a sua alma falar com Deus nos mais verdadeiros sentimentos que você tem, para que o Senhor te acolha e traga a resposta. A ponto de você saber que nós somos muito pequenos para um Deus tão grande. E entender os planos dele é saber que recolher também é cura. Também é ouvir as orações.
a ponto de vomitar. É isso mesmo, às vezes a pessoa até vomita verdadeiramente. Amanhã faz 4 meses que eu perdi meu pai e minha avó do Abel, minha avó, minha mãe dele. É muito bom. Quando a gente não aceita o luto, nós estamos dizendo que nós sabemos melhor do que Deus o que era melhor para eles, né? Ou para nós. Então, esse é um lugar em que a gente precisa voltar, tratar essa arrogância do nosso coração e falar: Senhor, eu confio nos teus planos a ponto de saber que o Senhor levou meu pai tão cedo. É para glória. Enfim, deixa eu voltar aqui em Marcos para a gente finalizar. Eu acho que nem faz tanto sentido eu continuar, porque foi para outro lugar, mas eu vou só contextualizar. Então, ali Jesus começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos, metanoia. Paulo fala, Romanos 12:2, faça uma metanoia todos os dias, arrependei-vos todos os dias. Arrependimento não é só confissão dos seus pecados. Arrependimento é também troca de mente. Renove a tua mente todos os dias, metanoia. Cada versão vai ter um nome, para que você desfrute do que é bom, perfeito e agradável. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, uma metanoia, uma mudança de mente. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Então aqui estava Pedro, né, pescando, que é o Simão e André, e disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também no barco consertando as redes, e logo chamou: Deixe-lhe os barcos e seu pai Zebedeu com os empregados e seguem a Jesus, e seguiram após Jesus. Então aqui está mostrando que Jesus encontra alguns dos seus discípulos, que eram pescadores de peixes e agora passam a ser pescadores de almas. O que eu quero mostrar para vocês? É isso que Jesus está mostrando para vocês com amigas da sala. Arrependei-vos, faça uma metanoia na mente de vocês e credes no evangelho, porque eu preciso que vocês usem o que vocês já são de bom para agora para o reino, que já é. Talvez o uso das suas mãos, que você fazia tal coisa, agora vai estar focado para o reino. Entenda, a habilidade da minha comunicação sempre foi. Eu sempre fui essa pessoa comunicativa, eu sempre trabalhei com comunicação. O Senhor só apurou para a mensagem dele sair também, vir também. Então ele agora vai ser pescadores. Então, como que ele se torna pescadores? O que é ser pescadores de almas na prática, de homens, que é o que vocês estão fazendo na Amigas da Sala? Sendo pescadores. Então vocês precisam primeiramente renovar a mente todo dia, com a palavra, com o Espírito Santo, para vocês pescarem homens, não para um sistema religioso, mas para o evangelho de Cristo. Depois entraram em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, onde Pedro morava. Então ele começa ali já mostrando para Pedro como que faz, na cidade dele mesmo. Inclusive é uma cidade que é super, é uma cidade, é um território, né? É uma cidade logisticamente, geograficamente muito importante, que tinha muita passagem. Então isso ajudava que o evangelho fosse propagado e ali Jesus começou. Era sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque o ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem, possesso de espíritos imundos, ao qual bradou: Quem temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perdoar-nos? Quem sei quem és, o santo de Deus? Mas Jesus respondeu, dizendo: Cala-te, saia desse homem. Então os espíritos imundos saiu dele. O que eu quero trazer aqui para vocês com muito cuidado e com muito temor, mas mostrando para vocês que os espíritos imundos atuais não são só os demônios, são os algoritmos. É a tua alma doente. O que é ser pescador de homens? É vocês pegarem essas almas e colocar a mão no mais profundo dessas almas, dentro da alma aflita, e trazer limpeza, e trazer essa mente dividida, e dar esse desejo escravizado das pessoas. As pessoas estão escravas dos desejos mais demoníacos. As pessoas estão traindo, as pessoas estão traindo as esposas, os maridos estão traindo as esposas. Na igreja tem pornografia à torto e à direito. Desejos imundos. O que é ser pescador de almas? É ter um coração generoso.
um coração que ama, que conhece Cristo, a ponto de pegar esse espírito imundo e ir com a tua mão lá dentro daquela alma e tirar a divisão que tem na mente. É mostrar o quanto Cristo é o suficiente, o quanto o amor cura, o quanto o amor transforma. É vocês serem as amigas da sala que vai gerar um ambiente em que essas almas são bem-vindas. É começar o ministério com vocês pescando almas, libertando essas almas de espíritos imundos, não de possessão, mas de desejos escravizados. A gula é um desejo escravizado. Meninas, preste atenção de uma coisa. Quantas de vocês é, dizem crente não bebe, mas come? Se não dizem, já disseram. Gula, desejos escravizados. Quantos de vocês estão no algoritmo dos joguinhos, das canetas emagrecedoras, de remédios psiquiátricos? E eu não sou contra joguinho, óbvio, né? Mas a caneta, aos remédios, eu não sou contra, sou terapeuta. Eu sei o quanto que pode ser bom realmente para sair de um estado de escravidão. Eu só estou dizendo que o mundo está muito escravizado e nós precisamos de pescadores de almas. Só que para vocês não julgarem os espíritos imundos que não são possessões, mas são desejos dessa humanidade, vocês precisam conhecer Cristo. Senão vocês vão apontar o dedo e dizer: hum, esse decote, né? Uhum, já sei, vai pro inferno. Língua grande, dentro da igreja onde mais tem fofoca. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou confessar aqui pra vocês. Eu não sou uma pessoa que sirvo assiduamente dentro da igreja, eu sirvo de uma outra maneira. Assiduamente ali com as pessoas. Por quê? Porque quanto mais eu conheço o ser humano dentro da igreja, mais eu tenho nojo. Todos hipócritas, querendo títulos, cargos, posições, mas por dentro tudo embolorado. Os amigas da sala não. Não porque a gente é melhor, mas porque a gente está aqui disponível a olhar para a miserável alma que nós temos. Escuta, cá, pode continuar tomando, eu não sou contra, tá? Eu só estou dizendo de um reflexo que tudo é medicamento. Tudo é isso. Jesus perde a sua soberania quando eu também não percebo o quanto que eu estou escrava de alguns desejos da minha carne. Lançai toda a tua ansiedade no Senhor, fala em Efésios, se eu não me engano, que Ele cuidará de vós. Agora, para muitos pacientes, eu preciso que ela esteja medicada para eu conseguir acessar. E aí a gente tira toda aquela inflamação, todo aquele pus que está dentro da alma dela. Depois que a gente tira aquele pus, a gente consegue colocar umas vitaminas e tirar uma medicação. Eu estou falando aqui parafraseando em metáforas. Talvez o estado da tua alma hoje, ela precisa de um medicamento. Talvez o estado que você esteja hoje fisicamente, você precisa de uma caneta emagrecedora para você sair do primeiro estágio, talvez de uma obesidade. Mas esse não é o fim, esse é só o meio. Estão me entendendo? Que vocês, amigas da sala, não sejam mais religiosas a ponto de matar o Cristo que pode ter na vida de outras pessoas. Muitos de vocês, muitos dos que quem aqui faz trabalho na rua sabe o que eu estou falando. Quem leva comida para mendigos, quem vai naqueles lugares mais vulneráveis, a maioria conhece a Bíblia. Era do Ministério de Louvor, era de não sei o que, não sei o que. Pessoas maldosas, santos, sabe aqueles que vestem peruca loira e cueca e calcinha azul? Foram eles que apontaram o dedo e trouxeram mais dor para quem já estava ferido. Mas diante da escravidão dos seus desejos, no meio da madrugada vai lá se vestir de mulher. Mas tem uma língua e um dedo afiado para apontar que você está em pecado. O que é espírito imundo para vocês hoje?
Quantos vão entrar na tua casa hoje, no Amigas da Sala, para vocês pescarem a alma delas? Mas vão ter que ser vista com compaixão, com amor, levando um Cristo que cura, porque o Espírito Santo ele constrange a gente em amor. Rafa, o fato de você estar em pecado porque você ainda está com o cigarro, você poderia olhar automaticamente por que que você tem um vício. A maioria dos vícios é falta de paternidade, buscar esse lugar da paternidade, que talvez tenha uma brecha no seu coração, mas ir confiando que o Senhor é suficiente para habitar no vazio do seu coração. É um processo. Talvez Deus tire, ponha nojo em você no cigarro imediatamente na hora de desligar a live. Pode ser que ele demore um pouco mais. Com cada um, Deus opera de uma maneira. Só não permita que alguém aponte o dedo para você, porque você está em pecado porque você fuma. Porque o pecado do outro está na língua de ficar olhando para o pecado dos outros. Sofri muitos abusos religiosos dentro da igreja, já ouvi muitas palavras pesadas e contrárias. Hoje eu estou num processo da cura. Isso não permita que essas palavras parem você, Bruna. Em situações de rua, saiu de caminhos do Senhor porque não ter um amor verdadeiro de Cristo através de irmãos julgadores. Eu sou órfão de pai e mãe. Pronto, aqui pode ser uma grande explicação. A ausência dessa paternidade, né? Essa orfandade gera esse vazio. Em Romanos 8, vou ler para você. Romanos 8 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O que Deus está dizendo aqui é que ele morre morte de cruz, Rafa, para você saber que você não é mais órfão, que você nasce na família de Cristo. Tem uma moça que veio me testemunhar que é viciada em masturbação. Ótimo, escuta, olha o que a Viviane disse. Uma moça veio me confessar que ela é viciada em masturbação. Meninas, eu sou terapeuta, vocês não sabem o que eu ouço aqui não, tá? Vocês não têm ideia do que acontece aqui dentro. O que eu quero mostrar para vocês é o que você tem que fazer, Vivi. Não julgue. E não estou dizendo que você faz isso, eu estou só contextualizando, tá? Traga para ela os prejuízos disso. Tenta entender da onde é a raiz que traz esse desejo da masturbação. Ela é uma mulher casada, ela não é casada. Foi ensinado para ela se masturbar, para ela ter prazer. O que tem por trás dessa mente dela a respeito da masturbação? Por que se tornou um vício? Porque todo excesso carrega uma falta. Se o excesso está na masturbação, é automasturbação, é uma masturbação do casal, o que tem por trás disso? A gente encontra uma raiz. Ninguém faz o que faz só porque quer. Tem alguns desejos que é o que a gente menos queria fazer. Minha psiquiatra falou para eu voltar a fazer terapia, que preciso fazer algo. Exatamente. Provavelmente a medicação psiquiátrica, ela tem que vir com uma terapia, tá? Uma psicopedagogia, uma psicoterapia, ela precisa. Porque senão você vai ficar viciada no medicamento. Ela é solteira. É. Talvez você entender o que, que tem por trás disso, sabe? Só acolha. O amor vai começar a constrangê-la. Traga isso tudo. Ó, inclusive, eu tenho um e-book sobre sexualidade no meu Instagram. No meu Instagram tem um link lá. Clica, pede para ela acessar, para ela ler. Fala sobre isso, sobre esses desejos, esses vícios. Às vezes ela foi estuprada, às vezes a perfeita colocação. Às vezes, muita dessa virilidade da mulher pode estar ligada a uma invasão antes do tempo, a um, a um acesso à sua sexualidade antes do tempo, pode ser mesmo. Eu tenho aprendido que mesmo estando presa no cigarro, perfeito, muito bom. Fez sentido para vocês, meus amores? Me viciei em remédios, eu sei que preciso de um tratamento, uma terapia. Eu, infelizmente, viciei. É isso que eu quero mostrar para vocês.
Leiam esse espírito imundo. Aqui na Bíblia é literal, tá? Era um espírito, era uma possessão. Eu só trouxe terapeuticamente para a gente decodificar esse espírito imundo e perceber o quanto de mazela nós temos também dentro de nós, para que a gente possa olhar com cuidado. Lembre, Gabi, todo excesso carrega uma falta. Por que que você está viciada em remédios? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O que tem por trás disso? Pede para o Espírito Santo revelar a causa de talvez você precisar desse medicamento. Será que ficar doente para você é um lugar em que você é vista? Será que só quando você ficava doente, sua mãe cuidava de você e hoje, depois de adulta, você é viciada em remédios porque você acredita que você está doente e aí alguém vai olhar para você e vai cuidar de você? Então, o que pode ter por trás disso? O K, eu indicaria meu livro, Quem é Você? Você pode me chamar pelo Instagram, eu vendo ele, eu posso pôr no correio, eu não sei se você é do ABC. É um livro almático, acho que vai ajudar bastante. Mas especificamente eu não sei te indicar. Ah, podíamos ficar aqui mais umas 15 horas, fico feliz. Para sair dessas amarras, uma adolescente de 12 anos da minha igreja me procurou e disse que está sentindo desejo por meninas. Manu, isso é muito comum, tá bom? Essa idade é uma idade de se conhecer. É, desculpa eu usar essa expressão, mas é um mal do século, tá? Não que nós não tenhamos passado por isso, é que o nível de informação que chegava para nós era diferente. Então, muitas de nós já sentiu o desejo pelo mesmo sexo, numa fase da vida, que é a descoberta da sexualidade. Freud fala muito sobre isso. É um desejo que a gente fala que está ali no complexo de Édipo, mas ok. Então tá ali, ele precisa ser circuncidado. Então, assim, é muito comum ter esse tipo de prazer, esse conhecimento. O que acontece hoje? Internet. Você vê o tempo todo menina com menina, você acha normal, a, a agenda, né? Doutrina que é normal, isso daí. Então, isso começa a parecer muito mais comum do que se imagina. Por quê? Porque antes eu só sentia. Eu tenho um temor, começo a buscar em Deus a minha identidade, esse desejo é castrado, ok. O problema é que o desejo não é castrado, porque ele está sendo alimentado pela internet. Uma coisa muito importante é você estar acompanhando essa criança. Veja se ela tem abuso sexual, se pode estar passando por algum tipo de abuso. Mostra para ela que Deus não erra. Mostra para ela o que pode estar por trás disso e vai mostrando para ela que pode ser só. Pede para ela te explicar o que é, deixa eu só usar a mesma palavra que você, desejo. Explica para mim o que é desejo, o que você sente. Porque às vezes ela gosta tanto de uma amiga que ela acha que é desejo. Não, eu tenho um arrepio na minha vagina. Eu sinto tesão. Pede para ela explicar o que é desejo. Porque às vezes também pode ser só uma forma dela expressar o quanto ela gosta da amiga que não tem nada a ver com desejo, tá? Então, assim, é um tema muito profundo, mas é só para trazer umas dicas. É, que acabou me influenciando, provavelmente. É um luto de novo, né? De novo, talvez, Gabi, você precisa desenterrar a Gabi que ficou enterrada junto com a morte das pessoas que você ama. Vai lá no cemitério, desenterra a Gabriela. Tira ela lá de dentro. Mostra para ela que tem vida aqui dentro. Nesse reino chamado vida. Que você pode reinar em vida. Tira ela de lá. Não sinta-se na obrigação de morrer junto, porque um dia você fez um voto. Nossa, não vou conseguir viver se minha avó morrer. Resgata esse voto e viva por ela. Viva pelo legado que ela deixa para de você. Amo demais suas lives. Obrigada, meu amor. Tem me impactado. Passei por um processo e o médico me passou calmante. Porém, sou muito agitada e não aceito o calmante porque tinha que ficar atenta com o que poderia acontecer. Afinal, eu trabalhava em um hospital público. Eu também não aceito porque sabia que minha cura viria de Deus e não de medicamentos. Dani, é, ela não aceita a medicação, ela não aceita a doença e ela diz que ela sabe, eu não aceito porque eu sei que minha cura vem de Deus. Deixa eu te dizer algo muito importante e com muito temor no meu coração. Deus pode curar sim imediatamente, é o que a gente estava dizendo até agora. Existe uma soberania, a cruz já é consumada, a cura. Eu só queria dizer algo para você.
É, o que tem causado a sua agitação? Porque talvez Deus não vá curar enquanto você não entender o que tira a tua paz, o que te agita a ponto de você precisar de um calmante. O Senhor, ele não vai usar a gente como bonecos. Tira, põe, sara. O que que causa essa agitação na tua alma? Por que que tua alma está tão aflita? Por que que você precisa desse calmante? Talvez o que o Senhor queira mostrar para você visitar essa agitação. Paulo tinha um espinho na carne. Jesus não curou o espinho na carne de Paulo. E ele diz: Eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. É dizendo: Isso não é fruto do espírito, mas eu sei que você tem domínio próprio a ponto de dar uma voz de comando para tua alma e falar: Aquieta-te, alma. Eu sei o Deus que eu sirvo. Estão entendendo? Até que ponto não é esse lugar que o Senhor também quer de você? Sofri esse tipo de abuso por parte do meu irmão, que na época tinha 19 anos, e eu 4, me ensinando a me trocar. Tenho muita raiva dele ainda, mas consegui me libertar. Mais vivo de terapia, pois voltei cenas com TRG e me lembro de não ter tido proteção por parte dos meus pais adotivos e me revoltava, achando que eu era rejeitada. Mas aos poucos venho compreendendo tudo e me curando. Amém. Muito obrigada, poderoso, seus ensinamentos. Amém. É tudo para a honra e glória do Senhor, para vocês. Precisamos identificar primeiro os nossos gatilhos, tratar e crer que junto com o tratamento o Senhor cura. Perfeito, Bru. Identificar os gatilhos é a coisa mais preciosa que vocês podem dar de presente para vocês. Em vez de vocês se ofenderem com os gatilhos, vocês falam, obrigada, porque eu tenho consciência dele. E agora eu tendo consciência, o que que eu vou fazer? Eu vou tratar. Agora eu tendo consciência, eu vou trazer um novo significado para ele, eu vou fazer uma metanoia. Porque o gatilho nada mais é do que uma fratura emocional. Então, em vez de você ver o número 6 como 6, você vai passar a ver o número 6 como 9. É o mesmo número, só que de outro ponto de vista. A minha irmã tem 16 anos, nunca namorou nem nos sinais também. Ela falou um dia que não quer namorar por causa dos relacionamentos passados. O meu e da minha irmã. O meu irmão é bissexual, tivemos relações do igreja que é por causa do cair dele que afirma isso como fosse uma maldição do pai. Ai, Fê, é muito delicado isso, mas ela precisa olhar com mais amor para os relacionamentos. Não significa porque um é ruim que todos serão. Ela precisa desse lugar de amor para ela se permitir ser amada. Você é muito bom te ouvir. Obrigada, Dé. Eu tive um dia muito difícil e estressante. Esse é um defeito que me deixa mal, o estresse, tentando melhorar sempre. Dé, se eu pudesse dar uma dica para você, ela diz que o que irrita ela é que os dias dela são tão estressantes, ela precisa melhorar. A gente não pode reclamar daquilo que a gente permite que as pessoas façam com a gente. Então, que Jesus te leve a um nível de maturidade para você saber qual briga que você deve entrar, qual o nível de estresse que você deve levar para dentro do teu coração. Eu passei um nível de estresse com um paciente meu, e um paciente muito folgado, e eu disse assim, eu permiti que ele me deixasse a esse nível de estresse. Só que eu vou demiti-lo, obviamente, né? Porque eu não preciso passar por isso. Então, muitas vezes a gente passa pelo estresse, entende o nível de liberdade que nós estamos dando para a pessoa, e o Senhor nos dá a chance de tomar uma atitude. Pessoas maduras têm limites. Obrigada. Dá a minha parte, fica com a tua, segue tua vida, que você encontre um bom terapeuta, porque eu vou encontrar um bom paciente, porque paciente como você eu não quero. Então, assim, nós precisamos saber que lutas que a gente enfrenta, porque nem todos os estresse é para nós. E esse nível de cortisol, minha filha, vou te falar, diminui a libido, você vai ter pouco tesão, não vai querer namorar com seu marido. Quanto esclarecedor. Obrigada, meu amor. Como eu sei que perdoei alguém que me machucou e não tem mais. Como eu sei que perdoei alguém que me machucou e não tenho mais contato. Dandra, essa é uma pergunta muito corriqueira, muito comum. Eu diria para você uma coisa: o desprezo não é perdão. Muitos de nós desprezamos os nossos pais, mas não significa que isso gerou perdão. Desprezo é uma raiva mantida à distância. Veja os frutos que você tem com essa pessoa. Você consegue falar com essa pessoa? Você consegue falar dela sem te machucar? Como que seu coração fica quando você fala dessa pessoa? Ela ainda gera emoções que te trazem prejuízos? Talvez não haja perdão.
porque o perdão é eu falar sobre aquilo, mas não me trazer mais dor. Quando terá sua live de novo? Ah, muito boa pergunta. Inclusive, a, a Larissa pediu para eu avisar que eu estarei no congresso com vocês. Teremos lá um tempo juntas, né, Eli? E nós teremos um tempo juntas para a glória do Senhor. Ah, é, tá fechado, né? Já vou abrir. Para o tempo do Senhor, para que a gente desfrute junto de mais tempos, né? Porque aqui é tão rápido. No Amigas da Sala que nós fizemos aqui foi tão rápido. E aí tá desativado, tá, Eli? Eu sou uma pessoa muito estressada, isso me irrita, mas eu tento. Ah, sim. Manuela foi maravilhoso, me fez pensar muito e recalcular algumas rotas conforme a orientação do. Amém. Você é poderosa, muito ousada. Amém. Vou te chamar no Insta para falar sobre terapia. Oba! Como você está no Insta? Quero te seguir. Estou fazendo terapia familiar. Familiar sistêmica. Adoro, Regiane. Inclusive, sou formada nisso. O meu Instagram é Manoela Cabrino. Manoela com O. Como você está? Bem, isso, uhul, uhul, show. Como você é usada pelo Espírito? Amém. Glória a Deus, vai ser bênção. Eu na minha casa só eu sou cristã, não tem amor, é carinho. Minha casa, sou sozinha com Deus, só acusações e julgamento. Cá, tudo fica mais difícil nesse lugar de acusação. O que que é bom? Que você tenha amigas na sala. Quando nós temos uma ambiência em que não tem muito controle mais do que a gente fazer, uma família que não é cristã, que vai te julgar pelo que você faz, porque você está orando, porque você está jejuando, porque você está fazendo sei lá o quê, que bom que você tem uma comunidade que te acolhe e faz as mesmas loucuras que você. Essa é a saída, é a única saída que nós temos. Quero fazer terapia, muito bom, Manu. Eu dou terapia online. Eu dou terapia online, sim. Bom, meus amores, vamos ficar por aqui para vocês descansarem. Você gostou, Eli? O que que você achou? Eu não gostei, eu amei. Ah, você é uma benção, né? Você é sempre tão generosa. Ah, acho que travou da Eli. Acho que a letra ele travou. Meu Qual Deus. pena que. Não, ó, top. E assim, menina, vocês ouviram que ela falou que ela vai estar no retiro conosco? Ai, que delícia! Gente, eu falei pra Lari, Lari, pelo amor de Deus, ela não, ele, calma, eu já falei, ela vai estar conosco no retiro. Ai, Falei, que glória delícia! a Deus, glória a Deus. Ó, gente, dia 21, 22 e 23 de novembro, quem não fez a inscrição, aproveita o primeiro lote. Vai estar assim magnífico. A gente está pensando assim, em todos os detalhes. Tudo Eu está sendo acredito. feito com tanto carinho. Glória a Sendo Terra Deus. Negra, né? E a galera até falou, Eli, vai dando uns recadinhos para as meninas, né? Gente, todas as terças-feiras, amigas na palavra. E é lógico, óbvio que a Manu vai estar de volta. Não dúvida, Eu né? já tenho Ela já umas tem cadeira datas, né? cativa. Oi? Eu já tenho, né,